Fala galera, me chamo Danilo Oliveira, sou programador há aproximadamente uns 13 anos. Antecipo que sou amador, pois aprendi sozinho, né? Olhando, assistindo videoaulas, vídeos. E atualmente estou cursando ADS, né? Porém, vim aqui para trazer um pouquinho do meu conhecimento, tá ensinando para vocês aí um pouco do que eu aprendi nesses anos. E para estar ajudando os amigos, né, de estudo. E quem quiser estar aprendendo aí um pouco sobre sites e programação. Bom, nessa primeira videoaula eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo uma primeira página básica em HTML. Vou estar utilizando o IDE Visual Studio Code, né? Que é uma ferramenta que auxilia a gente a estar desenvolvendo aí. Então a gente vai estar abrindo aí o Visual Studio Code, né? Nós vamos criar um arquivo aí, HTML, né? Vamos salvar aí na uma pastinha que nós vamos estar criando para o nosso projeto. Sempre aconselho vocês a estar criando um arquivo aí, sempre o primeiro arquivo aí como index. Ponto, no caso aqui, a linguagem que a gente vai estar usando é o HTML. Porém, isso pode ser alterado, né? Dependendo da hospedagem que você estiver utilizando e também dependendo de determinadas configurações que você pode estar fazendo. Porém, tem que ter, né? Esse arquivo tem que existir, no caso aqui é o index, que eu estou usando o Champ, né? E é um servidor de hospedagem de sites, né, que vai rodar e ele sempre procura o arquivo que está configurado, no caso é o index. Então a gente vai colocar aqui index.html, vamos criar o arquivo. Bom, a estrutura básica do HTML, ela inicia-se sempre aqui com HTML, né, para dizer que é um arquivo HTML que a gente está criando. Depois a gente tem o head, que é o cabeçalho. Desculpa aí o meu inglês, eu não sei falar muito bem inglês, vou falar da forma que eu pronuncio. E depois do head a gente tem o body, que é o corpo do site, né? Então assim, basicamente assim, aqui é o conteúdo completo, né? Esse HTML, ele inicia-se aqui e finaliza aqui. Lembrando que o HTML é uma linguagem de tags, né? Então a gente tem sempre a abertura de uma tag e sempre o fechamento dela. Então a gente usa o sinal de menor, coloca o nome da tag, sinal de maior, e depois a gente fecha com o sinal de menor, a barra invertida, HTML e sinal de maior, certo? Sempre aconselho vocês, quando está digitando, tá abrindo e já fechando. No caso aqui do Visual Studio Code, ele já fecha para nós. Porque se a gente esquecer de fechar, esquecer de colocar um barra aqui, ou esquecer de fechar, o site vai bugar. Então a gente costuma já abrir e fechar, certo? E já dá um Enter, porque daí no meio já vamos colocar a continuação do código, certo? Então a gente vai criar aqui o HTML, o head, que é o cabeçalho, vamos criar o body, que é o corpo do site, certo? A parte visível do site a gente escreve aqui no body, certo? Então tudo que a gente quer que exiba lá no site a gente vai colocar dentro aqui das tags body, né? Aqui dentro. E a parte do cabeçalho ela serve para incluir ícones, linkar arquivos externos, né? Serve para colocar informações, configurações, certo? Aqui por enquanto a gente vai colocar só a tag title, né? Que serve para definir um título da nossa página, né? Site exemplo. Vou colocar da site exemplo para vocês, beleza? Bom, existe uma lenda, né? Que para um site, para a gente ser um bom programador, primeira página HTML, primeira página que a gente cria, a gente tem que colocar aqui Hello World. Nesse caso em português é Olá Mundo, certo? Então a gente vai fazer um teste aqui com essa página. Como eu estou utilizando aqui o Champ, né, vou abrir aqui o meu navegador. O Champ é um servidor de hospedagem, então a gente consegue acessar aqui, ó, colocando aqui localhost e o nome da pasta que a gente criou, que é site, né? Não iniciei o Champ, espera aí só um minuto. A gente vai iniciar o Champ aqui, é um servidor, é um programa, então vamos inicializar. Certo, ó, com o Champ inicializado, ele já apareceu aqui, ó,
Olá mundo. Apareceu alguns caracteres incorretos aqui, certo? A gente vai estar corrigindo aqui. Aí, agora está ok. Olá mundo, certo? Bom, deixa eu fechar aqui, certo? Então, vocês podem ver que a gente escreveu vários códigos aqui, certo? E, porém, na tela só exibiu Olá Mundo. Por quê? Porque a parte visível do site é esse buddy, ok? Essa parte, como eu informei, serve para colocar configurações. Por exemplo, aqui eu coloquei a definição do conjunto de caracteres que eu estou utilizando, né? Como eu coloquei acentos aqui, eu utilizei o TF8, mas existem outros também que também permitem esses acentos. Depois basta dar uma procurada aí sobre codificação, né? E vocês vão estar conhecendo as outras. Tem o TF8, tem a ISO, tem vários outros conjuntos de caracteres que vocês podem estar utilizando. Bom, o mais comum é o TF8, mais comumente utilizado, né? Bom, aqui então a gente já colocou, né, o Olá Mundo, já estamos livres aí dessa lenda aí, né, que se não escrever não vamos ser programadores. Queria mostrar para vocês também aqui em cima, ó, site exemplo, certo? É a nossa meta tag title. Então o que a gente escreve aqui, ó, no head, na tag title, aqui dentro, é o título da página que vai ficar aparecendo ali em cima, certo? E também queria mostrar para vocês que toda essa parte do nosso código aqui, ela é produzida aqui, o navegador ele interpreta, né? Ele começa a ler todo o código e vai montando a parte visual, né? Que é essa parte que a gente está visualizando. Porém, se a gente clicar aqui em exibir código de fonte, a gente consegue ver também aqui, ó, o que a gente escreveu. No meu caso aqui ele incluiu um arquivinho aqui, né? Um script, por causa do meu antivírus. Porém, vocês podem ver aqui que foi justamente o que a gente escreveu, certo? Então a gente vai estar apagando aqui esse Olá Mundo e eu vou estar mostrando para vocês aí algumas tags aí do HTML. Bom, a gente tem várias tags aqui no HTML, sempre iniciando com sinal de menor, certo? Aqui vocês podem ver, ó, o Visual Studio Code ele dá uma infinidade de tags pra gente, certo? E eu vou estar mostrando alguma delas para vocês, ó. A gente tem a tag H1, certo? Que serve para estar incluindo aí títulos, né? Principais, certo? E aí vocês podem ver, ó, que o tamanho da letra ela aumentou, né? Ela tem um negrito aqui, né? Esse é a tag H1. Abaixo a gente vai criar aqui a tag H2. Ela serve aí para estar incluindo aí, por exemplo, subtítulos, certo? E aí ela tem outros tamanhos, né? Como o H3, né? H3, certo? E aí ela vai se estruturalizando. Bom, além dessas tags, a gente tem também a tag que é muito comumente utilizada, que é a quebra de linha, que ela é a tag BR. Mas o que ela faz? Bom, eu vou escrever um texto aqui para vocês verem. Ó, olá mundo, eu me chamo Danilo Oliveira. Eu dei um enter aqui, vocês podem ver que eu quebrei a linha, né? Caí para a linha de baixo e vou continuar escrevendo aqui. Sou programador iniciante em conteúdo para o YouTube, certo? E ao atualizar a página aqui, ó, a gente vê que juntou-se tudo. Então a quebra de linha que eu dei aqui não surtiu nenhum efeito, galera. Por quê? Porque o navegador ele só compreende tags, né? Comandos aqui que são as tags que a gente inclui, né? No caso aqui a gente não deu um comando aqui, né? A gente só apertou um enter no teclado e ele caiu para dentro de baixo, mas é interno nessa visualização. Para que a quebra de linha ocorra, a gente tem que estar utilizando a tag BR. A tag BR ela não tem abertura, tá? Assim, ó. E fechamento, certo? Ó,
ela não é feita dessa forma, não se pronuncia dessa forma. Ela pode ser colocada assim, BR, já com o fechamento aqui no final, ou diretamente também não está errado. Ele vai compreender da mesma forma. Agora sim, a gente vê aqui ó, que ele quer para a linha de baixo, porque eu coloquei o BR aqui na palavra Oliveira, então ele foi até o Oliveira, depois pulou para a linha de baixo. Se eu quisesse dividir aqui também, ó, eu me chamo, vou colocar outro BR aqui, ó, para vocês estarem vendo. Ó, eu me chamo, pulou para a linha de baixo, Dino Oliveira, sou programador iniciante de conteúdo para o YouTube, certo? Essa é a tag BR. Além da tag BR, a gente tem também, ó, vou dar um enter aqui, a tag P, aliás, perdão, coloquei B, a tag P, que é um parágrafo, né? Este é um novo parágrafo, ok? O que acontece? Ele também cai para a linha de baixo, porém ele dá um espaçamento aqui, ó. Vocês podem ver que houve um espaço. Nas outras que eu utilizei aqui, a tag BR, ele simplesmente caiu para a linha de baixo. E o parágrafo deu um espaçamento aqui, ó, entre a linha de cima e a de baixo. E se a gente for escrever outro texto aqui embaixo, né? Certo? Ele vai acompanhar o espaço do parágrafo também, certo? Então, essas são duas tags muito utilizadas. Uma outra tag também comum, né, no HTML é a tag Center. Ela centraliza aí o nosso conteúdo. Então aqui, ó, olá mundo, certo? O que acontece? Nosso texto vai parar lá no centro da página, porque a gente colocou a tag aqui Center, né? Se eu quisesse descer aqui um pouquinho para baixo, poderia fazer o uso lá do BR que a gente aprendeu, certo? Ó, colocar alguns BRs e ele desce aí para baixo. Bom, além da tag Center, a gente tem a tag Bold, que é o B, né? Ela deixa o texto um pouco negrito, então vamos colocar aqui, ó. Olá mundo, eu me chamo Danilo, né? Vamos ver o que acontece. Atualizar a página. Olha lá, ele colocou um texto aqui, ó, com normal, e aqui na frente um texto em negrito, né? Então, essa é a função da tag B aqui, ó, que é o body. Lembre-se que tem que estar sempre no meio, viu, galera? E se a gente esquecer de fechar? Olha o que acontece se a gente esquece de fechar. Ó, eu vou dar um enter, vou até dar um BR aqui para vocês verem, né, que ainda consigo quebrar a linha, porém, esqueci de fechar a tag. Ó, galera, quando a gente esquece de fechar a tag aqui, ó, ocorre um problema, porque a gente iniciou a tag, então ele começou em negrito. Eu usei uma outra tag para pular de linha, porém eu não fechei a tag, ele continua escrevendo em negrito. Então essa é a importância da gente estar, né, sempre fechando a tag, ó. Agora voltou ao normal, certo? Bom, além dessas tags aí, existem também umas mais antigas que não são mais tanto utilizadas, que é a fonte color. Ela serve para a gente aplicar textos aí, né? A gente pode escrever no HTML os textos utilizando as cores em inglês, né? Como red, estou em vermelho, certo? Ou a gente pode estar utilizando também aqui códigos aqui hexadecimais, certo? Então aqui, ó, FF é branco, então ele não aparece, né? Vamos colocar aqui um preto, por exemplo, e aí ele voltou aqui, ok? Além da tag font color, né? Uma tag que é muito utilizada em sites é a tag div. A div, galera, ela é uma tag que ela funciona como se fosse um quadro, é uma espécie de box, para você agrupar partes do seu site, certo? Então a gente cria divs aqui para estar criando blocos, e dentro dessa div a gente pode criar outras divs que são outros blocos, né? E sempre inicia assim, ó. Imagina assim, ó, que o div aqui é a abertura de um bloco. Vou abrir aqui o Paint aqui para ilustrar para vocês.
Então, imagine-se assim, que essa parte aqui, ó, esse sinal de menor, a palavra da tag, né, a tag div, e o sinal de maior é como se fosse isso aqui, ó, certo? E que essa outra parte aqui, né, que é a mesma tag div ali de cima, porém com a barra invertida aqui sinalizando que fechou o quadrado, é como se fosse isso aqui, ó, certo? E aqui no meio, né, entre as duas tags, né, é como se fosse essa parte aqui de dentro aqui, ó, certo? Então tudo que a gente colocar aqui no meio, AS, DAS, né, ele vai aparecer aqui dentro, ó, AS, AS, DAS, certo? É mais ou menos assim que funciona. Quando a gente, deixa eu limpar aqui, quando a gente cria aí, ó, né, vou dar um exemplo aqui, a gente criou uma div, então criamos um quadrado, né, vamos simular esse quadrado aqui para vocês, deixa eu ver, nossa, estou meio desatualizado aqui no Paint. Bom, criamos um quadrado, isso aqui é essa div principal aqui, certo? Vou dar um nome para ela, para dar nome aqui no HTML, a gente dentro aqui da palavra div, né, a gente dá um espacinho e a gente pode colocar aqui id, que é um identificador no caso, né, sinal de igual, aspas duplas, e aqui a gente dá um nome para essa div, para futuramente a gente poder controlar ela, fazer configurações, estilizar cores, fundos. Então a gente dá um nome aqui, eu vou colocar pai. Então aqui a gente tem uma div com um nome identificador, né, no caso o id, né, pai, né, e aqui a gente fechou ela. Na hora de fechar a gente não coloca o id, certo, galera? A gente coloca barra div, por isso a importância da gente sempre abrir, definir o que tiver que definir e já fechar, porque se a gente esquecer vai bugar todo o nosso site. E quando a gente tiver várias divs aqui, ó, vai ser difícil a gente saber qual que é de qual é o fechamento de qual aqui, ó. Até você pode também estar fazendo alguns comentários em HTML, um comentário aqui dentro do body, mas não seja visível na tela, é feito da seguinte maneira: sinal de menor, exclamação, traço, traço, né? Ele já completou aqui para mim, traço, traço, sinal de maior. E aqui no meio você pode colocar a sua informação. Então posso colocar aqui, ó, fechamento da div pai, né? Na página HTML isso não vai ser exibido, tá, galera? E aqui, como a gente não escreveu nada dentro ainda, né? Se a gente atualizar a página aqui também não acontece nada, certo? Bom, então aqui a gente criou a div pai, né? Vamos colocar aqui em cima aqui, ó, div pai, ok? E para vocês entenderem, se eu criar uma outra div aqui dentro, certo? Div filho, ficaria como, galera? Ficaria assim, ó. Vou colocar uma outra cor para vocês entenderem. E vamos escrever também, né? Div filho. Então, a div pai está aqui em preto, né? Foi essa primeira div que a gente criou. E aqui a div filho. A gente pode comentar aqui também, né? Pra gente não esquecer, fechamento da div filho. Certo? Vamos dizer que eu coloque aqui um texto aqui em cima, né? Então vou colocar aqui ABC 1, 2, 3, né? Como ficaria? O ABC 1, 2, 3, ele está dentro da div pai, mas ele está antes da gente abrir a div filho. Então ficaria mais ou menos assim para vocês entenderem, né? Ó, aqui em cima, deixa eu apagar aqui. Vocês já sabem que essa em vermelho é a div filho, né? Então, quando eu fiz isso aqui, ó, ABC 1, 2, 3, ele criou aqui dentro ABC 1, 2, 3, né? Depois criou a div filho, que é esse quadrado vermelho. É mais ou menos assim que ele ficaria exibido. Porém, como a gente não deu cor, na verdade, para essas divs, né? Se a gente atualizar a página, só vai aparecer ABC 1, 2, 3. Agora vamos customizar um pouquinho para vocês poderem terem uma noção melhor. Então aqui dentro da tag head
a gente vai criar uma folha de estilo, que serve para a gente estar criando estilos na página, dar cores, formatos, tamanhos, né? E como que a gente cria isso? A gente abre uma tag, a tag aqui, ó, é a style. É uma tag do tipo CSS, tá? Eu vou colocar aqui apenas para... Funciona sem, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês terem lembrarem que é um CSS. Então, text barra CSS, ok? Também não vai aparecer dentro da tag cabeçalho, né, da React. E a gente criou aqui, abriu, colocou a informação de que é um texto CSS. Não precisa, funciona sem, tá? E aqui a gente fechou. E aqui no meio a gente vai estilizar, colocar as definições, as folhas de estilo, né? Falar pro navegador, olha, vou te passar alguns dados e você vai estilizando aí pra mim. Então, a gente tem aqui, ó, a div, que é o quadrado, pi, né? Identificador pi. No CSS, pra gente poder pegar ele, como a gente usou o ID aqui, que é um identificador, a gente usa aqui no CSS o hashtag, ou o jogo da velha, não sei como vocês falam. E aí em seguida a gente coloca o identificador que está aqui dentro, pi. Abre colchetes, vamos dar um enter aqui, e tudo que a gente colocar aqui dentro, o navegador vai atribuir a essa div pi, ok? Então eu vou colocar aqui primeiramente uma largura e uma altura. Vou colocar aqui, ó, em inglês, largura width, né? Vou colocar aqui 200 pixels e a altura é range, 200 pixels, né? Se eu atualizar, a gente ainda não viu nada acontecer, porque ainda não definiu nada. Mas vamos colocar uma borda agora, né? Que é aquela linha em volta do quadro. Vamos colocar aqui, ó, border, em inglês é borda, né? Vamos colocar aqui uma cor para essa borda, vou colocar preto. É uma borda do tipo sólida, né? Uma linha reta, eu quero. E a largura dessa borda, 1 pixel. Agora, se a gente atualizar, a gente vai conseguir visualizar aí, ó, nosso quadro, né? Ele estava aí o tempo todo, né, galera? A gente só não estava conseguindo visualizar porque não havia essas definições. E aqui na largura, a gente pode estar aumentando, por exemplo, ó, 5 pixels, a gente vai ver que a borda vai ter uma linha mais... Uma espessura da linha um pouquinho maior, certo? E o que acontece? Ó, a gente vê aqui que o ABC 1, 2, 3, ele já se junta logo no início aí do nosso quadro que a gente colocou aí. Independente se a gente coloca aqui ou der vários enters, não vai fazer diferença, porque como a gente viu antes, né? Para o enter ter feito, para esse espaço ter feito, a gente precisa aí de um BR, né? Então, como que a gente faz para dar o espaçamento aqui, ó, certo? No CSS existe uma propriedade aqui chamada padding, que é um espaçamento interno, galera. Então a gente vai colocar aqui, ó, 10 pixels de padding. O que aconteceu aqui, galera? Ó, ele deu um espaçamento interno, porém vocês viram aqui que ele aumentou a largura o tamanho do meu quadrado. Se a gente inspecionar aqui o elemento, né, a gente vai ver aqui, ó, o meu quadrado está com 230 por 230, mas era 200, porém, como ele colocou 10, né, foram 10, deixa eu confirmar, nós colocamos aqui 10, certo? E temos 5 das bordas, né? Então ele coloca aqui, ó, pra gente, galera, 10 de espaçamento interno na lateral esquerda, 10 na lateral direita, 10 na parte superior e 10 na parte inferior. E temos mais a largura da borda, que a gente colocou 5 pixels, que está também para a esquerda, direita, superior, inferior. Por isso está 230, né? 200 mais... então ficou assim, ó, 200 de largura, mais 10 de espaçamento da esquerda, mais 10 espaçamento da direita, mais 5 borda esquerda, mais 5 borda direita, totalizando aí 230, né, galera? Ó, 200 mais 10 são 220, 5, 230, por isso a largura está lá com 230. Então, se a gente quisesse manter os 200, a gente teria que abater esse valor aí, colocando aqui, ó, 170, galera. Aí ele volta pro tamanho original. E na altura a mesma coisa, 170. Certo, galera?
E digamos que eu quisesse dar um page, um espaçamento apenas em um dos lados. Então aqui, ó, ele tem uma definição aqui, ó, paging, traço, e a gente pode colocar, ó, left, que é a esquerda, o top, que é o topo, right, que é a direita, e o bottom, que é a parte de baixo. Então se a gente fizesse isso, ele ia ter um espaçamento maior. Vou colocar aqui, ó, 20 pixels, né? E ele vai dar um espaçamento maior aqui na lateral esquerda. Ele aumentou novamente, porque a gente teria que mexer aqui no nosso tamanho. Certo, galera? Então agora vamos ilustrar aqui, ó, o exemplo que a gente fez aqui. Eu vou colocar o quadrado filho, galera, com a cor vermelha. Então como que a gente faz? A gente aprendeu aqui, ó, CSS, jogo da velha, é o ID, né? Então aqui na linha de baixo, depois do colchetes, tá, galera? Acabou o colchetes, desce para a linha de baixo, jogo da velha. A gente vai catar o ID, que é o filho, abrir e fechar colchetes novamente, né? Então aqui a gente tem a definição do pai, que é este aqui, e fecha aqui. E a gente tem a definição do filho, que é aqui e fecha aqui, certo? Então aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Nós vamos colocar a largura aqui um pouquinho menor, para dar para ver o filho, né? E uma borda também, né, em espaçamento. Então a gente vai colocar aqui, ó, width, eu vou pôr 100 pixels, altura 100 pixels, e a borda eu vou colocar em vermelha, certo? Vou dar um paging aí de 5 pixels. Bom, galera, eu vou colocar 90 aqui para ele manter o 100, porque vai dar 5 de cada lado, vai virar 100, certo? Então, atualizando ali, agora a gente tem a borda do filho ali no meio, ó, com o tamanho de 100, e aí fica ilustrado basicamente aí o que a gente fez ali na lateral, certo, galera? Bom, para a nossa primeira videoaula é isso. Espero vocês na próxima. Até mais.